Olá, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e para mim é um privilégio muito grande estar aqui junto com você em mais um quadro Explicando a Bíblia, aqui pelo canal Plenitude Net. E hoje vamos falar sobre um relato que a Bíblia nos traz a respeito de um casal e mais uma terceira pessoa. Vamos ver se isso se enquadra num triângulo amoroso. Vamos lá, mas antes disso, gostaria de pedir que, por gentileza, você se inscrevesse no nosso canal se ainda não é inscrito ou inscrita, ativasse o sininho para ser avisado quando postarmos vídeos como esses para você, e ao final você curtisse, desse o seu joinha, o seu like, se gostar, é claro, compartilhasse com outras pessoas. Isto ajuda muito o nosso canal, ok? E também nos comentários do vídeo, logo abaixo, você pode também dar-nos sugestões a respeito de temas para nós tratarmos nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá. A Bíblia nos traz o relato de um casal que queria muito ter filhos, muito mesmo, mas ela, a esposa, era impossibilitada porque ela era estéril. Seu marido, avançado em idade, ambos tinham uns 75 anos. Aí você imagina a dificuldade. Para um casal ter um filho nessa idade e ainda por cima a mulher ser estéril. Dois grandes problemas, né? Porque ela era fisicamente impossibilitada de gerar filhos e ele já tinha o inconveniente da idade. Traz toda a dificuldade para um relacionamento sexual, para gerar filhos. Enfim, todos esses problemas. Mas Deus havia feito uma promessa para eles, que lhes daria filhos, aliás, uma grande descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. Veja só, receberam essa promessa aos 75 anos. E passaram-se os anos, passaram 14 anos e a promessa ainda não havia se concretizado. A esposa teve uma ideia. Teve a ideia do marido ter relações sexuais com a sua escrava, a sua serva, e através daí gerar um filho, que seria o filho deles, porque naqueles tempos, tempo de que era permitida a escravidão, qualquer filho que um senhor de escravo tivesse com alguma escrava passaria a ser dele, da sua esposa, passaria a ser de sua casa. Nós estamos falando sobre Abraão e Sara, que naqueles dias tinham o nome de Abrão e Sarai, porque eles ainda não haviam gerado filhos. O nome deles passou a ser Abraão e Sara, depois que eles tiveram Isaac. Mas vamos acompanhar na Bíblia o relato dessa história. Diz assim, no capítulo 16 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, ela disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nesta ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Olha só, queridos, 14 anos, cerca de 14 anos haviam se passado desde que Deus havia feito a promessa a Abrão e Sara que eles teriam um filho. Eles não tiveram paciência de esperar mais e pensaram: será que o plano de Deus não seria este? Que você tivesse um filho
com uma de nossas escravas, com a serva Agar, e aí o filho que nascesse desta relação seria o nosso filho. Abraão consentiu, achou legal a ideia de Sara, e assim teve um filho com Agar. Mas veja bem, a partir do momento que Agar engravidou, já começou a olhar com desprezo para sua senhora, Sarai. E depois que o menino veio a nascer, cresceu, já era um adolescente, aí as coisas pioraram ainda. O relacionamento dentro daquela casa ficou tão crítico, tão acirrado, que eles resolveram despedir Agar, mandar embora com o seu filho. E era para eles terem perecido no deserto se não fosse a intervenção de um anjo do Senhor que Deus enviou a eles e ainda fez a promessa que também aquele moço teria uma grande descendência. E foi o que aconteceu. Da descendência de Ismael surgiu o povo árabe, que até hoje tem conflitos com o povo de Israel. Tudo por causa desta escorregadela de Abraão. Tudo por causa que eles não tiveram paciência para esperarem a promessa de Deus. Deus havia feito a promessa, passaram-se 14 anos, e ainda demoraria mais 11 anos para a promessa se concretizar, e eles terem um filho de nome Isaque. E daí veio a descendência de Israel. Queridos, nós aprendemos muito, mas muito mesmo com essas lições da Bíblia. E a principal lição que nós aprendemos aqui é que quando Deus faz a promessa, seja ela qual for, seja em qual circunstância for, seja em circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre, Ele é fiel, Ele não falha, nunca falhou e nunca falhará. Então nós temos que esperar nas promessas do Senhor, aguardar o tempo certo. Entre a concretização da promessa, entre o ainda não e o aqui agora, há um hiato de tempo. Esse ainda não. Esse hiato de tempo é o tempo da nossa aprovação. É a prova se nós cremos ou não. E se passarmos por essa prova, Deus com certeza ele vai concretizar a promessa no seu tempo, no seu kairos, e não no nosso crono. O nosso tempo é o tempo cronos. O tempo de Deus é o tempo kairos. Deus não atrasa, Deus não adianta, Deus não falha, Ele está no tempo certo. Nós é que costumamos adiantar o nosso relógio cronos. E aí queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas há um tempo determinado para cada coisa na Terra. Há um tempo determinado para cada coisa na nossa vida. E nós temos que entender isso. Se nós quisermos dar alguma ajudazinha para Deus, achando que Deus precisa da nossa ajudazinha, da nossa mãozinha, vamos acabar complicando as coisas, como as coisas se tornaram complicadas para Abraão e Sara. E até hoje, essas duas grandes nações vivem em conflitos por causa dessa falha na vida de Abraão e Sara. Queridos, a Bíblia nos ensina. E nós aprendemos com ela, nós aprendemos com os fatos da Bíblia. E fica para nós essa importante lição, esta importantíssima lição, que possamos esperar no tempo certo do cumprimento das promessas de Deus para a nossa vida, que não venhamos nos tornar impacientes, não venhamos querer dar uma ajudazinha para Deus, que nós possamos estar com o nosso relógio acertado, e não adiantado. No tempo certo, Deus irá cumprir todas as promessas que Ele tem feito para a tua vida, no tempo certo, no tempo determinado por Ele. Espere. Abraão e Sara tiveram que esperar 25 anos para a concretização da promessa, mas ela se concretizou. Independente da situação física de ambos, independente se eles já estavam com quase 100 anos, independente se as condições físicas de Abraão eram impróprias para ele gerar um filho, independente de tudo isso, Deus cumpriu literalmente suas promessas. Nada faltou daquilo que Deus prometeu. E Ele vai cumprir na tua vida também tudo aquilo que Ele tem prometido. Basta você acreditar.
saber esperar o tempo certo do cumprimento dessas promessas. Que Deus assim nos abençoe, possamos crer, acreditar e esperar nas promessas de Deus para a nossa vida. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Não esqueça de sugerir novos temas para nós, deixar o seu like, se inscrever e compartilhar. Deus abençoe a tua vida. E olha, logo mais acima aí você vai estar vendo aí sugestões de vídeos para você assistir, com outros temas dentro do quadro Explicando a Bíblia. Por exemplo, temos o tema Quem foi a misteriosa esposa de Caim, temos o tema sobre os nefilins na Bíblia, temos o tema Por que o Deus do Antigo Testamento parecia ser tão rígido, e outros temas que com certeza você irá gostar. Deus abençoe a tua vida e até a próxima edição desse nosso quadro Explicando a Bíblia. Até lá, forte abraço. Deus abençoe.